Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Este é um canal de economia. O tema de hoje é o Estado de Providência. Como surgiu o Estado de Providência e o que é o Estado de Providência? O Estado de Providência, fazendo uma recapitulação do passado, é que antes do Estado de Providência existiu o Estado intervencionista. Mas acontece que o Estado de Providência ele interviu muito na esfera social. É a concepção de uma intervenção do Estado depois da Segunda Guerra Mundial, que consistia em poder fazer com que tinha um papel muito grande no progresso social e econômico. O Estado de Providência tem como a sua teoria o keynesianismo, que procura satisfazer a necessidade social, busca o progresso social e o dinamismo do sistema econômico, procura consigo responder às necessidades sociais por volta do pleno emprego, proteção social, a educação, que estas por sua vez acabam por satisfazer ou alimentar a procura do pleno emprego, a procura no mercado, que nesse caso a demanda, e também a ocupação da força de trabalho. Acontece que depois da Segunda Guerra Mundial o Estado teve que intervir seriamente na economia, sobretudo na esfera social, e teve a sua intervenção em seguintes aspectos. Primeiro, a nacionalização de setores estratégicos da economia como mina de carvão, empresas petrolíferas, empresas de gás, empresas de papéis, também empresas de energia, eletricidade, siderurgia, bancos, transporte, etc. Também teve algumas medidas de planeamento a nível nacional e fez também desenvolver políticas sociais. Acontece que a intervenção do Estado, o Estado de Providência, por sua vez, teve um papel preponderante na economia, sobretudo no que diz respeito na esfera social, como acabei de dizer, trouxe consigo papéis importantes como rendimento, redistribuição de renda, rendimento mínimo e outras coberturas de riscos que fizeram com que a população ficasse mais protegida. Para isso, para poder satisfazer as necessidades, as novas exigências, o Estado criou a Segurança Social. Essa Segurança Social que trouxe consigo coberturas de riscos, pleno emprego, ou seja, o rendimento mínimo, redistribuição de renda, subsídios de desemprego, subsídios de doença, são algumas atitudes que o Estado de Providência foi tomando para poder dar suporte à sociedade, ao lado social. Então, para poder fazer face às novas exigências, o Estado criou a Segurança Social. Acontece que depois, nos anos 70 a 80, houve os choques, aconteceram choques petrolíferos, ou seja, para poder fazer face a uma subida brusca do petróleo, o petróleo subiu muito. Então o Estado procurou aplicar métodos e formas para poder fazer com que as indústrias ficassem um pouco dependentes do petróleo. Nesta mesma época, devido ao excesso ou exagero do uso das políticas neoliberais, ou das políticas keynesianas, houve a necessidade de haver um surgimento de políticas neoliberais. Então, acontece que o Estado de Providência ele procura trazer consigo uma proteção social, atua muito na esfera social, preocupa-se na igualdade social e por aí afora. A intervenção do Estado na economia é muito importante porque depois da Segunda Guerra Mundial, foi muito importante o Estado intervir na economia devido ao abalamento de várias economias a nível mundial, sem falar dos choques petrolíferos que ocorreram na década dos anos 70 a 80. Esses são períodos que levaram a economia a oscilar bastante. Então, a intervenção do Estado na economia é muito importante porque uma vez a sua intervenção, a economia, se tiver a passar por situações críticas, o Estado vai poder manipular de uma certa forma ou de outra, de acordo com a sua tendência, de acordo com o seu objetivo, aplicando preços mínimos, salários e tudo mais, dando emprego e tudo mais.
Então, uma economia para poder funcionar da melhor forma possível, é necessário que haja leis de civilidade. Essas leis de civilidade são o princípio de outras normas econômicas. Para a teoria econômica funcionar, a lei do mercado funcionar, primeiro a civilidade deve funcionar para poder dar espaço a essas leis econômicas. Como não adianta uma sociedade, né, ser composta de ladrões ou de pessoas que não respeitam as leis de cidadania, né? Se o objetivo é fazer com que as leis econômicas funcionem como a lei de procura, a lei de oferta e tudo muito mais, é necessário primeiro que haja a lei da civilidade, e essa lei da civilidade, por sua vez, vai dar origem, vai fazer com que as leis econômicas possam funcionar. O Estado, por sua vez, também tem um papel amplo, né, na esfera econômica, porque ele traz consigo as leis de justiça, não só na área econômica, mas também na área política. Então, com isso, vou falar de vários momentos marcantes da economia. Existiram vários momentos marcantes na economia, né? Ou seja, existiram vários momentos marcantes da evolução econômica no século XX. Vários acontecimentos vários acontecimentos ocorreram. E o primeiro acontecimento é o período da guerra, de 1914 a 1918. Nesse período, a guerra de 1914 a 1918, houve várias implicações da economia muito fortes, militares muito fortes, e é uma necessidade do Estado intervir na economia em termos até aí desconhecidos. Depois surgiu o segundo período, é o período após a Primeira Guerra Mundial, onde aconteceram várias desestabilidades sociais e econômicas, sobretudo na Europa. E terceiro período é o período da queda da Bolsa, de 1929. Houve desemprego, houve a depressão e o subaproveitamento dos fatores de produção. Depois, o quarto período, a quarta fase, é a fase da Segunda Guerra Mundial. Nessa fase, foi em 1939 a 1945, é uma fase que marcou muito a economia mundial e sobretudo a esfera social. Depois do período pós-guerra, do período da Segunda Guerra Mundial, houve um novo período marcando a economia, que houve a necessidade de reforço do bloco socialista e a intervenção econômica do Estado para poder reconstruir as economias abaladas. E o último, que é o quinto período, que é o período período dos anos 70, que esse período houve muitas oscilações e aconteceram muitas coisas no plano internacional, né? Oscilou muito o plano nacional, o plano internacional, devido aos choques petrolíferos. As empresas começaram a procurar, as indústrias começaram a procurar formas de não depender muito do petróleo e por aí afora. Então, esses são os quatro períodos. Então, falando do Estado de Providência, o Estado de Providência interviu na esfera social, procurando dar estabilidade na economia, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. As economias ficaram estabilizadas, então o Estado de Providência veio para poder trazer consigo um equilíbrio na esfera social, essa esfera social que, por sua vez, trouxe também consigo um equilíbrio econômico. Então, obrigado muito pela atenção. Este é um canal de economia. Meu nome é David, este é um canal de economia. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e assim vão ficar a saber minha mão sempre que eu trazer um vídeo no canal. Obrigado pela atenção. Até a próxima.